Olá, prezados e amados ouvintes, amigos, internautas, sejam todos bem-vindos a mais este momento. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Também desejo-lhes que a bênção, a graça, o amparo de Jesus, da Mãe Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do nosso profeta Santo Irmão Aldo esteja aí na sua companhia, lhes ajudando, lhes fazendo fortes, destemidos, corajosos, para sempre praticarem o bem e desta forma estarem sempre merecendo a bênção, a graça, a proteção do nosso Deus e também, é claro, merecendo o reino dos céus. Não é isso? Porque não sabemos, irmãos, o momento que Deus, o nosso Pai, então Ele irá requerer o nosso espírito. Então precisamos estar sempre a postos, como diz a letra de um hino, que diz, obreiros apostos, estarmos sempre cuidadosos, como eu ainda falei numa reflexão anterior, sendo sempre vigilantes, estarmos vigiando a nossa vida, os nossos atos, para então não sairmos do caminho determinado por Deus para os seus filhos aqui na face da terra. Prezados irmãos, hoje eu quero refletir com todos sobre uma virtude muito importante que deve fazer parte da vida do Filho de Deus, da vida do apostólico. Eu quero falar, irmãos, a respeito da mansidão. Então, o que é, irmãos, esta virtude, a mansidão? Mansidão, irmãos, é sermos manso, é sermos brando, é sermos moderado, no nosso agir, no nosso falar, no nosso tratar, no nosso próximo, no nosso semelhante. Então, irmãos, o Filho de Deus, ele precisa cultivar na sua vida esta virtude muito importante da mansidão. Irmãos, eu sei que nós atravessamos dias difíceis, então se nós não vigiarmos, como eu sempre digo, nós facilmente iremos cair, porque, irmãos, existem tantas situações no mundo hoje que nos cercam, que nos rodeiam, às vezes pessoas que no nosso trabalho, às vezes na escola, ou até mesmo no nosso lar, porque eu sei que existem aqueles que no seu lar nem todos são apostólicos e podem, em determinado momento da sua vida, deparar com situações embaraçosas, situações que venham, irmãos, a propiciar a sua pessoa a perder, às vezes, a paciência e a tratar o seu próximo, o seu semelhante, com rispidez, brutalidade. Então, observe que isto não deve e não pode fazer parte da vida do Filho de Deus. Volto a dizer, irmãos, é claro que nós estamos vivendo neste mundo, então nós somos passíveis de, num determinado momento, se faltar principalmente com a vigilância, então nós cairmos neste erro e, irmãos, sermos ríspidos, sermos brutos com o nosso semelhante, às vezes no nosso trabalho ou até mesmo no nosso lar. Aqueles que têm os seus filhos, às vezes o pai com o filho, a mãe com o filho, o esposo com a esposa ou vice-versa, a esposa com o esposo. Então observe que nós precisamos tomar cuidado para não sairmos desta linha de raciocínio, sermos sempre manso de espírito. Irmãos, e esta foi uma recomendação de Jesus nosso Senhor. Existe um ensinamento, uma promessa, vamos dizer assim, de Jesus, que está registrado nas Escrituras, onde ele fala assim: vinde a mim,
todos vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Mas observe, irmãos, que Jesus, ele acrescentou a esta sua promessa o seguinte: mas aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então os irmãos observaram que Jesus, ele deixou bem claro que os seus seguidores, os filhos de Deus, para terem direitos à sua bênção, à sua graça, ao seu amparo, à sua ajuda, precisam ser mansos de espírito, manso em tratar o seu próximo, o seu semelhante, em resolver um problema na sua vida. Então observe que nós precisamos cultivar na nossa vida, irmãos, esta mansidão. E muitas vezes, como eu disse, existem situações que roubam a nossa calma, a nossa paciência. E aí, irmãos, é momento de nós refletirmos e lembrarmos nos ensinamentos da nossa igreja, nos conselhos da Santa Vó Rosa, nos conselhos do nosso santo irmão Aldo. Eu ainda há alguns dias, através de uma reflexão, eu ainda meditei com os irmãos a respeito do agir com a razão e com a emoção. Então observe que nós, como filhos de Deus, como apostólicos do Consolador e do profeta Santo Irmão Aldo, nós precisamos ser prudentes na nossa vida, sermos inteligentes ao resolvermos os nossos problemas, ao tratarmos o nosso próximo, o nosso irmão, o nosso semelhante. E se porventura depararmos com algo na nossa vida que vem então querer roubar a nossa paciência, então nós precisamos, como dizia a Santa Vó Rosa, contarmos até 10. E aí sim, então, irá passar aquele momento e nós iremos então agir com a razão. E desta forma, nós não iremos, irmãos, maltratar o nosso próximo, o nosso semelhante, ou até mesmo entes queridos da nossa família. Então, irmãos, esta virtude da mansidão é muito importante. Então a pessoa precisa ser manso, principalmente no falar, no tratar o seu próximo, no tratar o seu semelhante. Isto é de suma importância na nossa vida. E, irmãos, e esta virtude da mansidão, ela está aliada com a paciência. Então nós precisamos também ter paciência na nossa vida, porque às vezes existem aqueles que não têm paciência com nada. Às vezes não tem paciência com os filhos, às vezes tem filhos pequenos, então maltrata os filhos, xingam, falam palavras que não deviam, às vezes não tem paciência no seu trabalho, com seus colegas de trabalho. Quantas pessoas, irmãos, não têm paciência até mesmo no trânsito? Então, observe que nós precisamos cultivar também a paciência, porque aquele que não é paciente, então ele também dificilmente conseguirá ser manso na sua vida, ser brando, ser, vamos dizer assim, uma pessoa afetiva. Então, irmãos, tomem muito cuidado para que a sua pessoa não venha então a maltratar o seu próximo, o seu semelhante. E como eu ainda disse em reflexões anteriores, perder a paz espiritual. Porque, irmãos, muitas vezes ocorre isso na nossa vida. Quantas vezes nós, não vigiando, tratamos uma pessoa, alguém, com rispidez, com malcriação, e depois, irmãos, passando aquele momento, aquele calor, então vem, irmãos, aquele arrependimento. E eu diria que nem arrependimento, às vezes vem aquele remorso. E, irmãos, este remorso, então tira a paz espiritual, tira a paz de espírito da pessoa, da criatura. Então é por isso que nós precisamos tomar cuidado e zelar da nossa vida para que
os nossos atos, a nossa forma de agir, a nossa maneira de tratar o nosso próximo e até mesmo de resolver os nossos problemas, seja então de uma forma mansa, uma forma branda. É claro, irmãos, que nós temos os nossos direitos. Eu me lembro de uma mensagem da missionária que ela, falando a esse respeito, ela ainda disse: não é que o apostólico vai ser como boneco nas mãos dos outros, vai aceitar tudo na sua vida. Não, nós temos os nossos direitos e podemos fazer valer na nossa vida esses nossos direitos. Mas o que nós não podemos, irmãos, é maltratar o nosso próximo, nosso semelhante, nosso irmão, até mesmo na igreja. Às vezes ocorre isso, às vezes no ministério, a pessoa não vigia e acaba então entrando em discórdia, em discussões, maltrata um ao outro e acabam perdendo a paz. E perdendo a paz, irmãos, perdem também a comunhão com o nosso Deus, a comunhão com a Santa Vó Rosa, a comunhão com o nosso santo irmão Aldo. Então, observe que é muito importante na nossa vida nós desenvolvermos esta virtude da mansidão. Como disse o nosso Mestre Jesus: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, guardem consigo estas palavras, esses ensinamentos de Jesus, que nesses dias são os ensinos da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e procurem sempre na sua vida ser manso, ser tolerante, ser, vamos dizer assim, moderado no trato com seu irmão, com seu semelhante, e desta forma também irão preservar a sua paz espiritual. Que a Santa Vó Rosa, que o Santo Irmão Aldo, que Jesus e a Mãe Virgem Maria abençoem grandemente a todos e lhes ajudem a serem mansos de espírito. A todos o meu abraço, fique na paz, fique com Deus, com a Santa Vó Rosa e com o profeta Santo Irmão Aldo. E até breve.